Olá, paz do Senhor Jesus. Eu quero, te desejar, um bom final de domingo, te agradecer pela sua companhia aqui, e convidar, você e a sua família para nesse momento estarmos meditando na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, naquilo que Deus quer falar ao nosso coração, Que Deus abençoe a paz do Senhor. Já tem aí pessoas chegando. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Eu espero que a sua semana tenha sido transbordante da presença de Deus, do Espírito Santo, e que nessa noite você sinta essa mesma presença gloriosa do Espírito Santo aí onde você está, em nome de Jesus, seja o horário que for em que você estiver assistindo. Essa live ela acontece todos os domingos, às 19 horas aqui no Facebook, mas ela fica salva lá no nosso canal do YouTube, ok? Paz do Senhor, Leninha, Deus te abençoe, graças a Deus. Bom, vamos começar hoje, nós vamos meditar sobre dois assuntos, Nós vamos falar sobre a bênção, ser abençoado, e o temor do Senhor. Que relação que há entre a bênção e o temor? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo 128, que está escrito assim. Nós vamos ler o Salmo 128, na verdade vamos ler ele todo, mas eu vou me deter mais no 1, tá? Está dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Graças a Deus, Que salmo de bênçãos, nós vemos aqui, Deus falando sobre a bênção para a nossa vida, E ele começa assim, Começa falando: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deixa eu só ajeitar aqui, que conforme eu me mexo, está balançando a câmera, Então, fala bem-aventurado. E a gente sempre, quando fala de bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz, E também significa feliz. Só que a palavra bem-aventurado, além de significar feliz, ela significa abençoado. Por isso que esse salmo é um salmo que nos fala de bênçãos, porque ele já começa falando quem é abençoado, Então, ele fala abençoado, bem-aventurado é o homem, ou é aquela pessoa, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Graças a Deus, E aí, o que será que Deus quer falar para nós nessa noite, Que bênção é essa que nos espera, Se a gente for acompanhar o Salmo, ele fala do trabalho em várias áreas da nossa vida. Ele fala da bênção, de onde essa pessoa vai ser abençoada? No seu trabalho, porque o trabalho das suas mãos, ele vai comer o fruto do trabalho das mãos, ou seja, o seu trabalho vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? O que você faz, o trabalho das suas mãos é tudo o que você faz, seja na sua casa, onde você estiver, Aí tem a bênção do Senhor no que você faz. Também fala que feliz você será. E tudo é tudo, não exclui nada. Tudo te irá bem. Ou seja, aquele que é abençoado por Deus, que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, tudo te irá bem. Feliz serás. Então, olha quantas bênçãos. Do seu trabalho você vai comer, vai ser feliz, tudo vai acontecer bem. A sua esposa, a sua família, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Ou seja, vai dar frutos. E a videira, ela produz uva. Que fruto maravilhoso, Quantas coisas boas vêm das uvas, E aí fala: os seus filhos como os rebentos da oliveira. Rebentos são os brotos, da oliveira. A roda da tua mesa. Então, queridos, isso nos fala da bênção, ou seja, de como frutífera vai ser a família. Então, fala da bênção no trabalho, da vida pessoal, de tudo que você vai ser feliz, as coisas vão bem, a sua família vai bem, assim vai ser abençoada a pessoa que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe, aí vem a bênção, O Senhor te abençoe desde Sião. E aí a gente vê todas essas bênçãos, que estão disponíveis para mim e para você. E aí duas coisas, a gente fala, primeiro, coisa maravilhosa ter essa bênção, essa promessa dessa bênção.
E a segunda coisa que nos passa pela cabeça, por que então que eu não estou usufruindo de todas essas bênçãos? Para a gente pensar, né? E aí a gente vem, por quê? A resposta está na continuação do versículo, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o que é esse temer, não é? Na nossa cultura hoje em dia, a gente se refere a temer no sentido de reverenciar, respeitar, não é? Só que esse conceito de que temor é reverência e respeito não é desse tempo bíblico, você sabia disso? Esse conceito de que temor é respeito e reverência só surgiu no século XVIII. Os poetas do século XVIII, eles nas suas poesias, eles mudaram esse sentido, né, para um sentido mais poético, onde o temor seria mais para o respeito. Mas, na verdade, quando a Bíblia fala de temor, ela não está falando somente de reverência e respeito. E isso é importante a gente saber, porque nós estamos vivendo numa geração onde não tem noção do que é o respeito. O que é o respeito? Não, o que é o temor. Então, quando a pessoa vai à igreja e ela fica quieta, ela fica comportada, ela não grita, ela não faz nada inconveniente, para todos os efeitos, não, eu tenho temor do Senhor, eu tenho reverência, né? Eu chego na igreja, eu fico em reverência. Isso não é reverência, isso é educação. Reverência é muito diferente disso. Temor é muito diferente disso, tá, irmãos? O que é temor, de acordo com a palavra? O que temor é esse que eu preciso ter? Por que às vezes você vai à igreja e você pode se comportar muito bem e você não tem todas essas bênçãos na sua vida? Por que eu, às vezes, não tenho todas essas bênçãos na minha vida? Porque talvez eu não estou entendendo o que a palavra quer dizer. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então, quando eu desconheço o que a palavra está querendo me dizer, eu vou perecer. Eu não vou usufruir de todas as bênçãos. E nós queremos, né? Quem aí quer a bênção do Senhor também, além de mim? Eu também quero, né? Então a gente precisa entender o que a palavra quer dizer. E a palavra diz exatamente o que ela quis dizer. E a palavra que aqui no temor, né, que fala aqui de temor do Senhor, temer, é a palavra no hebraico que é iré. Essa palavra, ela significa realmente temer, de ter medo, ficar. Eu vou até ler aqui todos os sentidos que o dicionário bíblico traz sobre essa palavra, tá? Ela é traduzida como medo, temor do Senhor, mas também significa respeito e adoração, né? Como nós falamos, que vem um sentido posterior. Mas ela está ligada ao significado de tremer, de assombrar, ou seja, de você ficar assombrado. Em que sentido? Admirado e assombrado, em que sentido? E eu vou dar um exemplo para você entender o que a palavra está querendo dizer. Tem situações na nossa vida onde, por exemplo, quando você nunca viu um parto, né, uma criança nascendo, às vezes tem gente que fica em choque quando vê aquela criança nascendo, né? Quando a gente perde um ente querido também, você fica sem chão. Você fica com medo, e agora? Como é que vai ser? Isso é iré. Outra coisa, quando você vai num lugar muito alto da natureza, assim, né, e você contempla aquela paisagem, você está num lugar muito alto, tipo assim, um penhasco, e você olha aquela paisagem maravilhosa, e você fica assim assombrado com tanta beleza, mas ao mesmo tempo está com medo daquela altura toda. Isso é a palavra que está dizendo aqui. Iré, ou seja, temor. Ou seja, eu fico assombrado, eu tenho temor, é algo que vai assim, que vai muito além, é quando eu entendo que tem algo que vai muito além de mim, e eu me sinto muito pequena a respeito desse algo. Isso é o temor. Então, se eu não entender que eu não sou nada diante de Deus, e Ele me amou assim mesmo, de tal maneira que já mandou seu Filho para me salvar e salvar você, se nós não entendermos isso, e nós acharmos que o fato de eu ir à igreja, ficar quietinho lá, paz do Senhor, tchauzinho. E eu achar que o fato de eu ir à igreja e me comportar, eu estou reverenciando e temendo ao Senhor, eu não estou de acordo, o temor bíblico eu ainda não entendi. E, consequentemente, todas essas bênçãos bíblicas, elas não vão conseguir me alcançar. Por quê? Porque eu não estou de acordo com o que está dizendo a palavra. É aquela questão, né, que a gente sempre fala. Deus tem os seus princípios. E se eu quebro o princípio me quebra. Não é isso que a gente aprende? Então, para eu ser abençoado, eu preciso temer ao Senhor. Só que o interessante é que não é só hoje eu entendi, eu falei assim, caramba, Deus realmente, meu Deus, Ele é o Criador de todo o universo. Quem sou eu diante de um Deus que é o Criador de todo o universo?
E não é só eu ter esse entendimento. Agora e amanhã viver como se eu tivesse esquecido já esse entendimento. Porque o versículo não acabou aí. O versículo continua o seguinte, dizendo: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda, que caminha nos seus caminhos. Então é necessário caminhar hoje, como está escrito no Novo Testamento, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça que um profeta morra fora de Jerusalém. Né? Tem um versículo que fala isso, mas ele quer nos dizer o quê? Que é necessário caminhar na presença de Deus todos os dias. Sabe por quê? Porque se eu e você não caminharmos todos os dias em temor, no verdadeiro bíblico temor de Deus, o que vai acontecer? Eu vou, além de perder todas essas bênçãos aqui na terra, eu corro o sério risco de perder a minha salvação, porque aí eu caio naquele engano de achar que uma vez salvo para sempre. Aí eu já estou salva, eu aceitei Jesus, então eu não preciso mais viver, né, naquele temor, porque Deus me ama, Deus é amor, não é? E é verdade, Deus é amor. Só que eu gostaria de te convidar agora a abrir a Bíblia em um versículo, que eu vou mostrar aqui para você. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Ele fala o seguinte. Deixa eu ver onde que eu salvei aqui, gente. Tá dizendo assim. Eita, deixa eu procurar aqui que é mais fácil, mais rápido. É um versículo que fala assim: considerai, Romanos 11, 22. Romanos 11, 22 está dizendo, e é Novo Testamento, hein? Período da graça, mas está dizendo assim, ó: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade. Então, olha só, para os que caíram, a severidade, mas para contigo é a bondade de Deus. Aí o apóstolo Paulo continua: se nela permaneceres, ou seja, a bondade vai permanecer se nós permanecermos fiéis. Senão, o apóstolo Paulo continua: doutra sorte, tu também será cortado. E aí cai por terra aquela história de que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já estou salvo, glória a Deus, já estou salvo, Deus é bom, agora eu posso viver minha vida, não preciso mais viver no temor, né? Que o inferno não é tão ruim assim. Se eu perder a salvação, o inferno não é tão ruim assim. Queridos, tem crente hoje em dia pensando nisso. Que se for para o inferno não é tão ruim. O diabo é tão astuto que no decorrer dos anos ele veio fazendo o seguinte: ele veio roubando o temor do Senhor, do povo de Deus, e amenizando o inferno, amenizando a coisa ruim. E aí hoje nós vivemos de uma forma que nós achamos que se Jesus voltar e a gente perder, não é tão ruim não, vai ter uma outra chance, Deus é misericordioso, algum jeitinho Deus vai dar. Deus não é brasileiro, querido. Deus é Deus. Ele não é brasileiro para dar jeitinho. Ele já disse o que ele ia fazer. Ele já determinou. E hoje eu estou falando isso para você porque nós queremos a bênção de Deus. Mas a bênção maior de Deus não é só essas bênçãos que o Salmo nos dá, terrenas, não é? Que é a família, o trabalho, né? A ser próspero, os filhos serem uma bênção. Isso é maravilhoso, glória a Deus. Mas a bênção maior que Deus tem para você e para mim não é essa. É a salvação eterna. E nós precisamos considerar isso, considerar a bondade e a severidade de Deus. A bondade para os que temem ao Senhor, para os que andam nos seus caminhos, para os que seguem a bondade de Deus. Mas se nós deixarmos, se eu um dia pisar na bola, largar a mão e chutar o balde, desculpa o tempo, como o pessoal diz aí, eu vou estar debaixo da severidade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. E isso não é nem Antigo Testamento, é Novo Testamento mesmo. Né? É período da graça, e o apóstolo Paulo falando isso aí pra gente. Então a gente precisa entender, né, que a gente tem vivido um evangelho muito destemido. E isso é muito sério, porque é muito difícil eu conseguir ter uma vida abençoada e cristã conforme a palavra se eu não tiver o temor do Senhor. E a gente vai falar um pouquinho disso. Tem um poeta britânico que é Alexander Pope. Ele é do século XVIII, ele era do século XVIII, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não é bíblico, mas fala muito sobre o que é temor. Olha só, preste atenção. Ele falou, em uma das suas obras, ele fala o seguinte: os tolos correm para onde os anjos temem pisar. Vou repetir. Os tolos correm para onde os anjos temem pisar. Ou seja, hoje em dia a gente está vivendo um mundo de tolices, pessoas tolas. O que é ser tolo? É ignorar a sabedoria. E a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu não temo ao Senhor, eu não vou ter sabedoria bíblica. E aí eu vou ser tola. E o tolo, ele se apressa
para onde os anjos temem pisar. Onde que os anjos temem pisar? O inferno. E hoje o crente não teme mais o inferno, porque ele acha que o negócio não é tão ruim. Mas o sábio teme. E treme diante de Deus, porque Deus é poderoso. Aliás, a gente vai ver isso agora também, né? Que tem um versículo que fala isso, né? Que Deus, na verdade, Lucas 12:5, está dizendo assim, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Novo Testamento, Jesus falando isso. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, a esse vocês devem temer. Agora eu te pergunto, quem é que tem o poder de dar a vida e tirar? E tem o poder de lançar no inferno? É o diabo? Não. Quem tem o domínio da vida é Deus. A quem nós devemos temer? Deus. Então, queridos, hoje eu estou falando sobre isso porque nós, nesse mundo de caos que nós estamos vivendo, se eu e você não tivermos sabedoria para nos conduzirmos no dia a dia, nós seremos engolidos, tragados por toda essa tribulação que está acontecendo aí fora, não é? Você está vendo a luta que está sendo, com certeza você está vivendo lutas também, assim como eu estou. O mundo está cada vez mais agitado, cobrando e botando coisas correndo, tudo corrido, tumultuado. E se eu e você não tivermos a sabedoria de Deus, a gente não vai conseguir administrar a nossa vida, nem a nossa vida pessoal e espiritual, e vamos ser engolidos. E Jesus vai voltar e nós vamos estar completamente distraídos. E vamos perder a salvação, queridos. E o meu propósito está aqui todo domingo, sabe o que é? Não é ganhar um tostão seu, porque eu nunca pedi, nem pedirei. Não é falar que você vai ficar rico e milionário. Não é nada disso. É que você seja salva e eu também. O objetivo é que nós sejamos salvos, querido. Porque no fundo é isso que importa. Porque no meu último suspiro, como eu falei semana passada, e no seu último suspiro, quanto você tem no banco, quanto eu tenho, o carro que você tem, que eu tenho, a casa onde eu moro, né, a roupa que eu visto, nada disso vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é se eu e você aceitamos Jesus e somos salvos ou não, né? E o quanto nós fomos abençoados nesse mundo aqui, de acordo com os padrões humanos, não vai fazer a menor diferença. O que vai fazer diferença é se eu e você formos salvos. E nós não sabemos o dia que isso vai acontecer, então eu e você precisamos nos preparar, né? Então vamos voltar aqui. Quando eu estou falando, né, dessa grande falta, nós estamos vivendo um momento de grande falta de admiração a Deus, né? Nós estamos vivendo um momento em que há muita assim, admiração e vontade de ter dinheiro, de prosperar, de ficar rico, de ter um carrão, de ter uma casa boa, de ter um empregão, de botar nas redes sociais para todo mundo ficar babando, invejando a gente, né? Isso é o que está sendo pregado por muitas pessoas. E querido, verbalmente ou muitas vezes implicitamente, mas na verdade o que se quer é isso. Só que isso para a vida eterna pouco produz, né? E a gente precisa entender, e aí isso causa uma grande falta de admiração a Deus, né? Uma grande falta de temor do Senhor, né? E aí nós temos aqui, né? O que acontece com isso, queridos? Quando eu não tenho o temor do Senhor, não tem como eu me santificar. Eu não vou querer me santificar porque eu não vou ver necessidade de me santificar. E o que é santificar? É me separar das coisas que desagradam a Deus. E a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não tem como eu viver uma vida completamente mundana e querer ser salvo e achar que eu vou viver a eternidade com Deus. Eu estou me enganando, eu não vou conseguir isso. Então, eu e você precisamos ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor que vai nos levar à santidade, que vai me impedir de me envolver com as coisas desse mundo e de me envolver com o ritmo desse mundo, não é? É isso que vai nos ajudar. Então, eu e você precisamos... Eu anotei aqui algumas perguntinhas que é para a gente se fazer. Para a gente orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos mostre. Senhor, em que áreas da minha vida, né, eu estou presumindo que eu sei tudo, né? Que para onde eu estou me precipitando, onde os anjos temem pisar? Será que eu estou indo, Senhor, para algum lugar, me apressando para um lugar que os anjos temem pisar, Senhor? No que eu preciso mais pensar? Na minha rotina, na minha vida como mãe, como pai, né? Como funcionária, como filha, na vida em família, com os vizinhos? Como que eu estou gastando meu tempo livre? Onde eu posso crescer aprendendo a amar a Deus, e aprender a amar aos outros e obedecer os mandamentos do Senhor? Então são coisas para a gente ir pensando,
Porque tudo isso envolve o temor do Senhor, né? E por que é importante também ter o temor do Senhor? Porque o temor do Senhor, ele nos dá esperança futura, né? Se eu não tiver temor do Senhor, eu não vou ter esperança nenhuma na minha vida após essa morte, daqui, né? Eu vou achar que minha vida é só isso aqui. E hoje em dia a maioria dos crentes estão assim, porque a maioria dos eventos que você vê na igreja é de empreendedorismo, né? É para você ser bem-sucedido aqui, para você ser rico, para você ser até mesmo ser curado. E glória a Deus, são promessas de Deus para isso também. A gente acabou de ler. Tudo que você fará irá bem, não é? A palavra do Senhor promete que cura. Deus é poderoso para nos curar, e é verdade. Só que isso são bênçãos secundárias. Elas não são as bênçãos primárias. Não é a bênção primária, a maior bênção de todas. A maior bênção de todas é a sua salvação e a minha salvação. Porque nada adianta você ser próspero aqui, você e eu ser próspero aqui, sermos curados, não é? E aí morrer e ir para o inferno e queimar uma eternidade no inferno. Adiantou? Não adiantou. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para me deixar rica. Jesus não morreu na cruz para me curar também, né? Ele sarou minhas feridas. Mas o maior objetivo, Deus veio ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para te dar a vida eterna e me dar a vida eterna. E é isso que eu tenho batido aqui. Eu não venho aqui falar de religião, não venho falar de igreja, não é? A igreja que você vai, né? A religião, não, isso não vai fazer diferença também. O que vai fazer diferença é a sua fé. A fé em Deus, a minha fé em Deus e na sua palavra. E é isso que eu quero, semana após semana aqui, incentivar você a buscar essa palavra genuína. Não a palavra que os outros estão falando, engolindo, mas a gente meditar realmente na palavra. Adquira uma Bíblia de estudo, né? A minha tem aqui algumas anotações aqui embaixo, olha, que me ajudam muito a entender um pouquinho além do que só o texto. Porque quando a gente lê só o texto, querido, eu vou ler com a leitura da cultura que eu vivo hoje. E o que está acontecendo é isso, é um evangelho, cultura, anos 2022, modelo 2022. Só que o evangelho não é modelo 2022, é ano zero. O evangelho é ano de Jesus, de Cristo, ou antes de Cristo, como por exemplo os Salmos, né? Então a gente precisa entender aquela cultura daquela época. E quando eu falo de temor, quando o autor, o escritor, foi inspirado por Deus e escreveu aqui, a cultura era exatamente essa. Temor não era só o respeito de chegar lá e ficar quietinho na igreja. Temor era realmente você tremer diante da grandeza e majestade de Deus. Ou seja, você contemplar aquela maravilha. Lembra de Moisés? Moisés, quando subiu no templo, subiu o monte, a palavra temor é exatamente essa no hebraico. É a mesma palavra se você for olhar lá. Quando Moisés subiu no templo, quando ele subiu no monte e ele pediu para ver a Deus, ele estava naquela ansiedade de ver a Deus. Mas ao mesmo tempo um temor enorme veio sobre ele e Deus falou, olha, você não vai poder ver minha face, você vai ver a minha glória. Olha, eu fico até arrepiada quando eu falo isso, glória a Deus, aleluia. Deus falou, olha, você vai ver a minha glória, mas você não vai poder ver o meu rosto, porque ninguém é possível que veja o meu rosto e viva. Queridos, olha a grandeza da majestade e glória de Deus. Não tem como a gente entender. É uma grandeza tão grande que não tem como eu e você vermos, assim como você está vendo meu rosto, não tem como vermos o rosto de Deus, porque a grandeza e a majestade é tão grande que a gente ia perecer. Como que eu não vou temer uma coisa dessa? Como que eu vou viver, né, uma coisa, perdão, Senhor, como eu vou ver uma grandeza dessa, não é? Então, queridos, eu e você precisamos entender a que Deus estamos servindo, porque estamos diminuindo muito a Deus. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho que está barateando muito a Deus, diminuindo muito o nosso Deus. Nosso Deus é o Criador de todo o universo, Ele fez tudo do nada. Ele criou tudo. E como que eu e você vamos igualar Ele a qualquer coisa? Entendeu? Não é. Então eu não posso falar com Deus de qualquer maneira, eu não posso me portar diante dele de qualquer maneira. Eu preciso ter essa reverência, esse temor, essa admiração de perceber, meu Deus, que Deus glorioso e majestoso tu és, Senhor, e assim mesmo o Senhor atenta para mim. Queridos, quem sou eu? Quem é você diante do Criador do universo? Se você for olhar o seu tamanho perto da sua cidade, nós já não somos nada, não é? Ou seja, eu tenho aqui 1,70 m aqui, meu tamanho aqui. Olha o tamanho da cidade. Hoje mesmo nós fizemos um passeio aqui em casa. Fomos num distrito daqui de Petrópolis. Foram 18 quilômetros de distância. Olha o tamanho da cidade. E eu não moro numa cidade grande. Aí você compara o seu tamanho perto da cidade onde você mora. Perto do Brasil.
perto do planeta e perto do universo inteiro. Nós não somos nada, né? Agora imagina de quem criou tudo isso. Nós realmente não somos nada, queridos. E aí vem a majestade de Deus, o temor de Deus, sabe por quê? Você e eu não sendo nada. Deus, o Criador do universo inteiro, Ele pensou em você e em mim, e pensa diariamente em você e em mim, para nos amar, para nos proteger, para nos guiar, nos orientar, nos livrar. Gente, é muita grandeza. Como que a gente não vai ter temor desse Deus glorioso? Tá entendendo? Tá alcançando esse amor glorioso, essa grandeza. Quando Moisés desceu do monte, ele só de ver a glória de Deus, o rosto dele resplandecia de uma forma que o povo, ao ver Moisés, o povo não viu a Deus. Olha a grandeza. O povo não viu a Deus. Mas só de ver Moisés, que tinha visto, o povo inteiro temeu. O texto fala que todo o povo temeu. E na mesma hora o Senhor falou assim, faremos tudo que o Senhor mandar. Eles ficaram com tanto medo. Imagina, querido, se você vê alguém descendo de um morro com um rosto fluorescente, olha só, um rosto assim, já pensou? Como é que você não vai temer? Você vê uma pessoa com um rosto que você não consegue ver o rosto dela tão resplandecente. Quando o povo viu isso, e nem viram a glória de Deus, viram alguém que viu a glória, eles temeram a Deus. Que coisa gloriosa, que Deus glorioso, aleluia, glória a Deus. E é esse o seu Deus e o meu Deus. É esse Deus que nos abençoa. Como que nós não temeremos, querido? Como seremos salvos sem temor? Sem entender essa grandiosidade, maravilha de Deus? Não é verdade? Isso, queridos, então nós precisamos entender. Porque isso vai nos dar esperança futura. Quando eu entendo que Deus é essa grandiosidade toda, aí sim eu vou entender que quando minha vida terminar aqui, eu posso ter dois destinos. Eu posso ter uma vida eterna, mas eu posso ter também a possibilidade para você e para mim, para todo mundo, de ter uma glória eterna com o Senhor, mas também um futuro de tormento e tristeza no inferno. Não diminua isso, querido. Não diminua. Vá ler a Bíblia. O que a Bíblia fala de inferno? Às vezes a gente foge, porque a gente só quer o filé, né? A gente só quer a benção. Mas vai ver o que a Bíblia fala sobre tormento e ranger de dentes. Querido, você já teve alguma dor de ranger de dentes? Eu nunca tive. Olha que eu já tive muitas dores, eu já não sou novinha. Mas eu nunca tive uma dor que fosse tão grande que eu fosse sem suportar a dor. Imagina uma eternidade. Não é um dia, não é 3 minutinhos, um dia, nem 10 dias, nem um mês. É uma eternidade com uma dor dessa, com um tormento desse. É isso que nos espera, queridos. Se nós não, como está escrito aqui, considerar a bondade e a severidade de Deus. Porque se nós não considerarmos a bondade de Deus e não andarmos nos seus caminhos, em temor, conforme a palavra, o que vamos experimentar é a severidade de Deus, sim. A gente não pode... A igreja hoje fica passando panos quentes. Não, ó Deus é amor, Deus realmente é amor. Vamos considerar a bondade de Deus, mas não desconsidere a severidade, porque há juízo também. Deus é amor, mas é justiça. É juízo. E justiça é colocar cada coisa no seu devido lugar. E Deus tem um lugar muito bem estabelecido aqui na palavra. E é o lugar estabelecido aqui no Salmo 128 é esse. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Qual é o seu lugar e o meu? Andar nos caminhos de Deus. E andar implica em movimento, em não ficar parado. Não uma decisão de uma vez, que dê um passo. Se você dá um passo só, fica no mesmo lugar. É caminhar todo dia, até o dia de estarmos na presença do Senhor. E quando eu e você estamos nessa posição, nós vamos ser abençoados em todos os nossos caminhos. E por que eu e você não somos? Porque eu falho, porque eu sou humana. E aí eu começo a olhar para o lado, eu entro na carne, porque aí eu perco o foco espiritual, eu começo a andar no mundo carnal, começo a me sentir frustrada, triste, abatida com tudo que está acontecendo, perdi meu foco. E por isso que eu e você precisamos caminhar, porque aí a gente para. Quando eu começo a olhar para o lado, eu paro. Lembra de Pedro? Pedro, quando estava lá no barco, Jesus caminhando sobre as águas, Jesus virou para ele falou assim, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir, né? E aí o Senhor falou, vem. E ele começou a caminhar. Quando é que ele afundou? Quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias. Aí ele começou a afundar. E aí, Senhor, me socorre. O Senhor, que é misericordioso, foi lá, segurou ele e levantou. E assim sou eu e você. Nós, Senhor, me ajuda a caminhar em fé. E a gente tem hoje aquela palavra, oh Jesus, aleluia, eu vou caminhar essa semana no poder de Deus. Aí amanhã um vento sopra, a gente já olha pro vento, afunda. Aí Jesus me socorre, o Senhor vai lá com misericórdia e nos socorre. É assim nessa vida, né? É um eterno afundar e levanta, né? Mas olha só, queridos, vamos voltar aqui.
O temor do Senhor, ele é fundamental para estarmos diante do trono da graça. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, né, que há os 24 anciãos que dia e noite adoram o Senhor em santidade e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não é? Então, queridos, é um lugar de extrema santidade. E como a gente já falou, é impossível ter santidade sem temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos disso. Né? Tá vendo como tudo tá ligado? Então, quando a gente falou, no começo eu falei sobre a bênção e o temor, que relação que há entre a bênção e o temor é total, é a relação total. Não tem como eu separar a bênção do temor. Sem temor não tem como ser abençoado. Para estarmos diante da graça de Deus, diante do trono da graça, né? Então, eu quero que a gente leia aqui Hebreus 4,16. Eu vou ler aqui com vocês. Hebreus 4,16 está dizendo assim, olha. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o temor de Deus. Olha, primeiro eu vejo a graça. Nesse texto, primeiro ele fala da graça. Ou seja, cheguemos com ousadia diante do trono da graça. É a graça de Deus que mandou Jesus para salvar você e a mim. E é através da graça de Deus que eu consigo chegar diante do Senhor. Mas não adianta a graça sem temor e reverência. Porque eu não posso chegar diante de Deus, que é santo, sem temor. Porque sem temor eu não vou ter santidade, sem santificação ninguém verá Deus e não pode chegar perto de Deus. Viu a relação? Então a graça não exclui o temor. Então eu estou diante da graça, para quê? Para receber a misericórdia. Você e eu devemos viver debaixo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né? E achamos graças para quê? Para socorro na ocasião oportuna. Então, olha só, o Salmo 28 fala da bênção do Senhor na minha família, na sua família, né? No seu trabalho, na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, que vão ser como árvores frutíferas. E todas essas bênçãos, além disso, socorro em tempo oportuno. Porque eu e você, com nossa família, mesmo sendo frutífera e abençoada, passamos por tribulações, porque a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Porque se eu estiver com você diante do trono da graça, como acabamos de ler aqui em Hebreus, Ele vai nos livrar em ocasião oportuna. E eu tô falando essa palavra, sabe para quem? Para Daniela Cremonese, essa que tá falando para você. Hoje eu tava falando com meu marido, toda palavra que eu chego aqui domingo, sabe para quem que eu falo? Falo para mim. Toda essa palavra medita é para mim. A primeira pessoa que mais precisa dessa palavra, eu. Porque seria muita hipocrisia se eu chegar aqui e falar para você uma coisa que eu acho que para mim não serve. Serve para todo mundo. A palavra de Deus é para todos. Eu não me excluo de nada do que eu falei aqui. Eu preciso tanto quanto você dessa salvação, dessa graça e desse temor do Senhor. E ai de mim, se não tiver temor do Senhor. Porque aí eu vou perecer. Vou provar da severidade de Deus e eu não quero. Né? Nenhum de nós. Né? Eu não quero nem para mim e nem para nenhum de nós. E tendo essa consciência, é por isso que todos os domingos eu tenho me colocado aqui, diante dessa câmera, mesmo sem gostar de ficar me expondo, eu tenho feito isso porque eu entendo que mais do que a minha vontade e a minha timidez, maior do que isso, é o propósito de Deus nesse último tempo, de falar para a igreja, ide por todo mundo e pregai não a prosperidade, não o ego, não o egocentrismo, nem o individualismo, né? Mas pregai o evangelho, pregai a salvação. Há tempo e fora de tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus, tudo isso a palavra nos diz. E é por isso, somente por isso que eu estou aqui todo domingo. E minha oração é que em nome de Jesus, você onde estiver, né, o momento que for, seja agora ao vivo aí, na sua casa, agora assistindo aqui comigo, né? Ou depois no YouTube, ou mesmo no Facebook, em qualquer momento em que você estiver ouvindo essa palavra, que a graça do Senhor salvadora e que a operação e a unção do Espírito Santo seja tão poderosa sobre a sua vida, de modo que você veja a glória de Deus como Moisés lá naquele monte, eu também. Para que quando você estiver andando aí na rua, as pessoas olhem para você e elas vejam a glória de Deus e o temor de Deus e ver que Deus... há Deus, tem um trecho que fala assim, e verão que há Deus em Israel. As pessoas precisam olhar para a gente e ver, há Deus em Petrópolis, há Deus em São Paulo, há Deus em Iguaba Grande, há Deus em Friburgo, há Deus em Juiz de Fora, há Deus aí onde você está, porque Deus está na sua vida, e está na minha vida. E as pessoas quando olharem para você e para mim, para nós, elas precisam entender, há Deus na vida dessa pessoa. Deus é vivo.
Deus não é só aquela imagem. Deus não é só o que falam lá na igreja. Queridos, isso é muito sério. E se eu e você não entendermos isso, e não passarmos isso para os nossos filhos, você vê que o texto fala sobre os filhos. Os filhos serão como rebentos de oliveira, ou seja, brotos de oliveira. Algo que vai brotar. A oliveira tinha-se uma importância imensa, aliás, até hoje tem lá em Israel. Né? E é uma árvore muito abundante lá. Né? E assim são os filhos. Primeiro, a gente já perdeu também nessa geração a importância dos filhos. E outra coisa, querido, se eu e você não zelarmos pelos nossos filhos, eu estou com o meu aqui, e se eu não zelar por ele, e você não zelar pelos seus, a gente vai perder os filhos. Sabe o que eu ouvi essa semana? Olha que tristeza. Eu ouvi de uma amiga que é professora de religião, que ela passou um trabalho sobre religião e 5 meninas fizeram o trabalho e os pais são cristãos e aí as meninas elas fazem coisas completamente contrárias ao cristianismo e à palavra de Deus. Elas têm comportamentos completamente contrários. E aí a professora sugeriu que fizesse uma atividade na escola onde isso, né, e os pais, obviamente, viriam e veriam. E aí as meninas falaram, não, professora, minha mãe não pode vir aqui, não, porque ela pensa que eu sou uma... A minha mãe tem uma ideia de que eu sou uma coisa que eu não sou, na verdade. Olha que tristeza, queridos. Quando eu ouvi isso, me deu uma tristeza tão grande no coração. Porque eu falei, meu Deus, quantas mães, nós que somos mães, pensamos que conhecemos os nossos filhos e não conhecemos. Ore, vigie pelos seus filhos, em nome de Jesus declare, os meus filhos serão como videira frutífera, como rebentos das oliveiras ao redor da minha mesa, servindo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus declare isso. Agora, viva também no temor do Senhor na sua casa. Porque se eu e você não vivermos no temor do Senhor, os nossos filhos, eles não vão viver também. Então vamos zelar por isso, queridos. Vamos zelar pela nossa casa, porque nós queremos ser. Eu tenho certeza que você, quando terminar essa vida aqui, você quer estar na glória do Senhor, assim como eu. Mas eu não quero estar sozinha, você também não, obviamente. Nós queremos a nossa família, não é? Então vamos vigiar por isso, vamos zelar por isso, queridos. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar diante do Senhor e pedir que a operação do Espírito Santo, em nome de Jesus, venha agir na minha vida, na sua vida, em toda a nossa casa, toda a nossa família. Amém? Pai, querido e eterno Deus, Senhor, é diante do Senhor que nós estamos, Pai. E é com temor e tremor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, invocamos a presença do Deus vivo, o mesmo Deus, Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que operou, que se manifestou a Moisés lá no alto do monte. É esse Deus que clamamos a manifestação da sua glória, Senhor, aqui na minha vida, na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Senhor, derrama da operação do Teu Espírito Santo, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, da Tua unção, Senhor, que quebra todo jugo do pecado, da cegueira espiritual, do entendimento distorcido da Tua palavra. Senhor, faz-nos voltar aos princípios bíblicos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra real e verdadeira. Senhor, como o Senhor nos orientou no início, Senhor, como está no original, como o Senhor deseja que nós conheçamos a Ti, em espírito e em verdade. Pai, dá-nos esse temor, Senhor. Faz-nos de volta, traga-nos de volta ao primeiro amor, onde tínhamos o temor de que o Senhor nos resgatou, sendo nós não merecedores, porque o Senhor nos amou primeiro, quando nós ainda nos ignorávamos ao Senhor. Pai, que misericórdia e graça gloriosa, Senhor. Quem somos nós diante dessa graça, Pai? Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Pai. Quebranta o nosso coração. Quebranta, Senhor. Faz de volta, Senhor, a entender, Senhor, que sem Ti nada somos. Sem Ti não seremos salvos. Sem Ti, Senhor, estamos perdidos completamente. E estamos no meio realmente de uma geração completamente perdida dentro da casa do Pai, Senhor. Uma geração perdida que se perdeu dentro de casa, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, e resgata, Senhor, resgata, Deus de Israel, essa geração perdida, Senhor, em nome de Jesus, através da operação do Teu Espírito Santo, porque só pela operação do Espírito Santo. Sabemos que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas sabemos que o Senhor é poderoso para ouvir nossa oração. Então entre em ação no profundo escondido do coração e quebra as correntes mais ferozes e mais duras e pesadas que o diabo pode ter colocado para acorrentar nossos filhos, para acorrentar a nossa família, para acorrentar, Senhor, os nossos amigos, para acorrentar as pessoas, Senhor, que estão longe do Senhor. Quebra as correntes, Senhor. Tu és o Deus que quebra todas as correntes, Senhor. Em nome de Jesus, traz a libertação.
Clamamos, Senhor, a salvação em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus o Senhor possa restaurar nossa visão bíblica, o entendimento bíblico, e que você tenha uma semana ricamente abençoada. As bênçãos verdadeiramente bíblicas te alcancem onde você estiver, em nome de Jesus. Que nessa semana você busque a santidade do Senhor, o temor do Senhor, cada minuto da sua vida, o caminhar seu, os seus passos e os meus sejam no temor do Senhor, e nós sejamos abençoados a cada passo, conforme lemos no Salmo 128. Tire um tempinho, medite nesse Salmo, e que as bênçãos todas desse Salmo e de todas da Bíblia alcancem você e sua casa em nome de Jesus. Até domingo que vem. A paz do Senhor.